Então, hoje o nosso assunto de matemática é fração. Então, ao longo dos assuntos, ao longo dos conteúdos de matemática, nós vamos vendo os números de diferentes formas. Nós vimos os números na forma natural, o conjunto dos números naturais, e a partir desse conjunto, nós podemos representar os números de outras formas também. E uma delas é a fração. A fração é uma maneira de representar os números também. Mas como é que a fração representa os números? Para começar, alguém sabe o que é fração, sem olhar no livro? Vamos lá. Alguém tem ideia? Tem alguma ideia do que é fração? Eu vou falar sincero. Eu não sei como falar direito. E é assim, tipo, local que é fração. Tem tantas maneiras que eu falo. Uma hora eu falo de um jeito, outra eu falo de outro. Certo. Eu sei que você entendeu, mas não soube, assim, passar, né? Como é que você entende. Mas vamos iniciar. O que é fração? Fração nada mais é do que uma parte de um inteiro. Parte de algo, parte de um inteiro, parte de alguma coisa. A fração é isso. Parte do inteiro. Por exemplo, tem uma pizza, ela foi dividida em pedaços iguais. Se eu tirei 2 pedaços daquela pizza, eu tirei frações. Mas como eu vou representar essa quantidade que eu tirei da pizza? Primeiro, eu tenho que ver em quantos pedaços a pizza foi dividida. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma pizza, ela foi dividida em 8 partes iguais. 8. E eu tirei daquela pizza 2 partes, 2 pedaços. Como eu poderia representar essa fração? Então, a parte que foi tirada é o número que fica em cima na fração, é o numerador. Então, 2 ficaria em cima. A quantidade de partes total, o total de partes em que a pizza foi dividida, ficaria embaixo, que seria o denominador. Então, como é que eu representaria essa fração? Seria 2 oitavos. Então, a parte que fica em cima da fração é a parte que ela é tomada. A parte que fica embaixo é o total de partes que o inteiro foi dividido. Mas vamos para a tela. Como assim? Não entendi. Vou compartilhar a tela aqui só para a gente. Isso aqui é só para a gente iniciar. Eu vou explicar direitinho, viu? Vocês vão entender. Não é difícil. Vocês já Tia, se eu não me lembro, a gente já estudou isso no quarto ano e no terceiro. Exato, já estudaram sim. Então não vai ser difícil. Vamos lá. Ideia de fração. Me O que esqueci. é fração? Primeiro a gente vai para o conceito. Falando na teoria, o que é fração? Fração é uma palavra que vem do latim, fractus, e significa partido, quebrado. Assim, podemos dizer que a fração é a representação das partes iguais de um todo, ou seja, de um inteiro. Origem. Surgiu no Egito, na necessidade que o ser humano teve de representar as partes de um número inteiro. Qual é a função? Usamos para representar números que indicam uma ou várias partes de um todo que foi dividido em partes iguais. Mas vamos prosseguindo. Olha os exemplos do uso da fração no nosso dia a dia. Ó, a pizza, por exemplo, né? Estava falando de pizza, mostramos aqui a pizza. Vocês estão vendo, nós tínhamos aí uma pizza. Quando a gente tem algo que está inteiro, nós dizemos que ali seria o inteiro. Então, a pizza estava inteira. O que aconteceu? Ela foi dividida em partes iguais. E aí foram tiradas algumas partes dessa pizza. Então, qual é a fração que representaria essas partes que foram tiradas?
o que é que a gente ia ver? Quantas partes foram tiradas? Ô, Aí, professora, oi. tipo assim, tem 6 pedaços na pizza. Aí vai dividir para um. Tipo assim, 6 pessoas, um pedaço de pizza. Aí é assim, tipo assim, um exemplo. Mais ou menos, está chegando lá. Eu estou só dando aqui os exemplos, mas vocês vão entender direitinho. Não se preocupem, não se preocupem. Vamos acompanhando. Outro modelo, ó, outra forma de representar a fração, o bolo. Se eu tirei uma parte do bolo, quer dizer que eu tirei uma fração do bolo. Por exemplo, o bolo estava inteiro, foi dividido em 4 pedaços. Eu tirei um. Então, aquele pedaço que eu tirei representa uma fração. O que é fração? A parte do inteiro que foi tirada. Prosseguindo. Aí, antes de ir para a leitura, deixa eu mostrar outro exemplo para vocês entenderem melhor. Ó, preste atenção. É mais ou menos como eu estava falando, ó, por exemplo. Eu tenho aqui uma imagem. Eu não quero que leiam, só foquem na imagem para depois a gente ainda vai chegar aqui. Eu tenho aqui um inteiro. Estão acompanhando, não é? Isso aqui é um inteiro. Esse retângulozinho, ele está inteiro. Ele foi dividido em 6 partes. Não é mesmo? Estão observando? Tem um inteiro que foi dividido em 6 partes. Essa partezinha que está pintada corresponde à parte que foi tomada, tirada do inteiro. Então, essa partezinha pintada representa esse número que fica aqui em cima. A quantidade de partes total que eu tenho no inteiro fica aqui embaixo. Então, quanto eu tirei desse inteiro? Eu tirei 1/6. Se eu tivesse 2 partes pintadas aqui, como ficaria a fração? Quem me diz? 2/6. Ótimo, muito bem. 2/6. Por quê? A parte de cima é a quantidade de partes que foram tiradas. A parte de baixo é o quê? A quantidade. Total, não é? Que o inteiro Total que tinha antes. muito bem. Olha outros exemplos, ó. Eu tenho aqui, ó, outros exemplos. A primeira figura está mostrando, ó, que eu tinha aqui um inteiro e ele foi dividido em quantas partes? Não. Quantas partes eu tenho aqui? 2. Duas. Ele foi dividido em 2 partes. Quantas partes está pintada? Uma. Então, como eu vou representar essa fração? Então, que é a parte que está sendo retirada, e 2 é o total de partes que eu tenho na figura. Então, a fração representada é 1/2. E 1/2 corresponde à mesma coisa que metade. 1/2 é a mesma coisa que metade. Olha outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um inteiro. Ele foi dividido em 4 partes. Quantas partes foram tiradas? 2. Duas. Então, na leitura, no conteúdo de fração, vocês vão ver que essas partes elas podem ser representadas pelo nome pintadas, tiradas, tomadas. Então, quantas partes foram tomadas? 2. 2, porque 2 estão sendo pintadas. Quantas partes eu tenho ao todo? 4. 4. Então, eu vou representar a minha fração dessa forma aqui, ó. 2/4. 2/4. Olha outro exemplo. Tem um inteiro que foi dividido em 6 partes. E quantas partes foram tomadas? 3. Então, esse 3, ele fica na parte de cima. É o numerador da fração. A parte de baixo da fração é o total de partes que eu tenho no inteiro. Então, 3/6. Até aí tá dando para entender como é que a gente representa as frações?
Pronto. Estou entendendo demais. Que ótimo, legal, muito bem. Agora eu vou voltar lá para a leitura da fração. Como é que a gente lê a fração? Preste atenção. Primeiro lemos o número que representa o numerador. Esse número de cima é chamado de numerador. Em seguida, lemos o número que representa o denominador. Primeiro o numerador, que é o número de cima, depois o denominador, que é o número de baixo. Só que a leitura da fração ela é um pouco diferente. Nós lemos o número de cima de uma forma e o número de baixo de outra. Aqui, por exemplo, a fração que eu tenho... 2/3. Isso mesmo. Eu vou ter aqui 2/3. O número de cima eu leio o número normal, o nome do número normal, na sua forma natural. Já o número de baixo, a gente lê na forma ordinal. Então, é como se fosse 2/3 aqui. Mas como o nome foi abreviado, fica 2/3. 2/3. Estou seguindo. Então, ó, numerador. Olha aqui a forma que se lê o numerador, que eu acabei de falar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, numerador é normalmente. Nós lemos normalmente. Desativem o microfone, por gentileza. O denominador, olha como é que a gente lê. O 2, quando o 2 está embaixo, a gente chama de meio. 2. Quando o 2 está embaixo, a gente vai chamar de meio. Não é segundo, é meio. Quando o 2 está na posição do denominador, não é? Isso mesmo, muito bem. Quando nós temos o 3 embaixo, nós vamos chamar de terço. Quando temos o 4, quarto, quinto, 6, sexto, sétimo, 8, oitavo, 9, nono. É como se fosse na ordem, ou na forma ordinal. Só que tem algumas exceções. Por exemplo, 2, nós não chamamos de segundo, nós chamamos de meio. O 3, nós não chamamos de terceiro, nós chamamos de terço. Desativem, por gentileza, o microfone. Aí nós temos aqui um exemplo, ó. 1/2. Como é que a gente lê essa fração? 1/2, a gente vai ler? 1/2. 1/2. Muito bem, isso mesmo. Ou simplesmente meio. Porque quando eu tenho 1/2, eu tenho a metade. Quando eu tenho 3/8, eu digo 3/8 porque o 3 ele está na parte de cima. Como a gente vai ler? Vai ser 3/8. 5 nonos. 5/9, 5 nonos. Estão entendendo até aí? Sim. Tia, e se for mais de 10 peças? Nós vamos chegar aí agora, Nicolas. Boa pergunta. Vou até baixar a música aqui, tia, de fundo que eu assisto. Presta atenção, ó. Quando o denominador for maior que 10, quando a parte de baixo ela for maior que 10, nós não vamos prosseguir falando na forma ordinal. Aí vai mudar. Quando for maior que 10, nós vamos ler o número acompanhado da palavra avos. Então, 1/15, eu vou ler 15 avos. 3/29, eu vou ler 3/29 avos. 13/85, aí eu vou ler 13/85 avos. Sempre que subir, que passar do 10, eu vou ler dessa forma, acompanhado pela palavra avos. Só que nós temos alguns casos, por exemplo, quando o denominador é 10, 100 e 1000, nós temos os nomezinhos especiais. Quando ele é 10, eu vou chamar de décimos. Então, quando o 10 está na parte de baixo, nós vamos ler décimos. Quando eu tenho 100 na parte do denominador, eu vou ler
centésimos. Se eu tenho 1000, eu vou ler Milésimo. milésimos. Então, os exemplos que eu tenho, ó, 4 décimos, 7 centésimos, 9 milésimos. Estão acompanhando direitinho, não estão? E se for mais de milésimo? Aí a gente não utiliza mais a palavra. Continua com o avo. Aí continua com o avo. Por exemplo, se for 9 sobre 1001, 9.001 avos. Eu não posso dizer 9 milésimos, não. 9.001 avos. Só se a gente tiver 10, 100, 1000, aí tem o décimo, centésimo e o milésimo. Pronto, estão entendendo? Sim. Aí deixa eu ver. Pergunta. Diga. Se for 1010, 1100. Sim, foi o que eu acabei de falar. E você vai ler o número seguido da palavra avos. Tá. Ó, aí como eu tinha falado para vocês, o número que fica em cima do traço indica quantas partes do inteiro foram consideradas. É como eu falei para vocês, vão ter várias formas de falar o nome dessa partezinha aqui que foi pintada. Então, tem algumas que eles vão dizer que é a parte considerada, a parte tomada, a parte tirada, que não é nada mais do que a parte que está pintada. Não é nada. Tia? Levantem a mão. Levantem a mão. Azul. Tia, tá sem som. É só que não tô escutando a tia ou tem alguém parecido? Eu não tô escutando, não. Ah, Eu não tô escutando. a Tainá deu beleza. Ela disse que tá escutando a tia. Tá, eu vou ficar aqui com a mão levantada. Também. A net da tia deve ter caído. Ó, eu vou aumentar meu loft aqui, então. A tia tá falando alguma coisa, só que não dá pra entender.